Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, no canal da nossa igreja. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre os atributos de Deus. Hoje nós falaremos sobre a onipresença de Deus. Acredito que todos aqui já ouviram falar sobre esse atributo. E nós vamos, pela graça de Deus, tentar falar um pouco sobre essa característica incomunicável de Deus. Meus irmãos, como diz o reverendo Paulo Anglada, nós, seres humanos, bem como toda a criação, somos limitados. Nossa existência é limitada pelo tempo e pelo espaço. Existimos, agimos e pensamos necessariamente por meio de sucessões de momentos. Não pode ser segundo. A limitação é inerente à nossa característica, ou é inerente à nossa existência. Nós não temos o poder de fazer todas as coisas. Nós não temos esse atributo. Nós não podemos estar em todos os lugares, nem mesmo em dois lugares ao mesmo tempo. Nós não sabemos o que está passando nesse momento na cabeça da pessoa que está ao nosso lado. Existem famílias que moram em cidades diferentes e a gente não tem como acompanhar. Por exemplo, eu tenho membros da minha família que moram em Caxias. Eu não sei exatamente onde eles estão agora. Posso até imaginar. Não é isso, Rony e Rebeca? Na mesma cidade. Mas nós não estamos lá. Tá? Essa é uma característica nossa que mostra a nossa limitação. Hoje nós estamos falando, vamos falar sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus é um atributo incomunicável. Um atributo de Deus que é incomunicável. O que é isso? É um atributo de Deus, que faz parte do seu ser, que Ele não compartilhou ou não compartilhou com a sua criatura, comigo ou com você. É algo que Deus é, perfeitamente, que nós não somos. O único ser onipresente em todo o universo é Deus, somente Deus. Nós somos limitados. Nós não temos condições de retroceder um segundo, a avançar um segundo. Nós somos limitados a esse espaço e também nós somos limitados ao tempo. O tempo que passou não temos como retornar. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Nós não temos esse poder de adiantar o tempo e muito menos de atrasar. A definição teológica, eu quero apresentar para vocês duas definições teológicas a respeito da onipresença de Deus. A primeira, a concepção de que Deus é mantido pelas Escrituras é de que Ele está presente em toda parte. O Schaeffer. O Grudem vai falar que Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Precisamos entender, e nós vamos ver melhor mais na frente, Deus está presente em todos os lugares. Tá? O conceito que ver Deus em uma flor, ver Deus em uma árvore, ver Deus em uma ave ou em qualquer criatura, é um conceito muito perigoso, porque pode parecer um conceito panteísta. Nós não vemos Deus, Deus não é uma árvore, Deus não está na árvore. Nós não percebemos Deus ali. O que nós percebemos e que podemos afirmar que a flor, a árvore, uma árvore, qualquer tipo de animal, a estrela, é uma criação desse Deus onipresente. Está sobre o domínio dessa criação. Tá? Outro ponto que é muito importante nessas definições é que Deus ele está presente de forma diferente em diversos lugares. É o que nós vamos ver.
posteriormente. Deus, ele está presente na sua igreja, para abençoar a sua igreja. Deus está presente no céu. Deus está presente também no inferno. E muitas pessoas até se espantam com isso. Como é que Deus pode estar presente no inferno? Todos os lugares de todo o universo foram criados por Deus. E Deus ali habita. Contudo, com propósitos diferentes e de maneiras diferentes, tá? Que precisamos entender isso. Não existe nenhum lugar desse universo onde Deus não habita, onde Deus não se encontra. Não existe nenhum lugar desse universo onde nós podemos nos esconder de Deus, onde alguém pode esconder de Deus, se esconder de Deus. Não existe nenhum lugar desse mundo, desse universo imenso, que exista a possibilidade de alguém se esconder de Deus. Se isso existir, Deus deixaria de ser Deus, deixaria de ter o controle de todas as coisas, visto que existe um lugar onde Deus não pode estar, não pode ver, Ele não teria o controle disso. A onipresença de Deus fala que Deus está em todos os lugares, perfeitamente. Não é um braço de Deus que está em um determinado lugar, ou o outro braço está em outro lugar. Não é isso. E algo que deve ficar claro também quando nós falamos da onipresença de Deus, nós não estamos falando de uma presença física. Deus é espírito, Ele não está fisicamente nos lugares e por isso Ele não pode ser compartilhado, não pode ser multiplicado, Ele não pode ser dividido. Uma parte de Deus estar aqui, outra parte de Deus está em outro lugar. Não é isso, tá? Deus está em todos os lugares, perfeitamente, integralmente. Essa é uma definição teológica. Existem muitas outras, mas eu preferi compartilhar com os irmãos apenas duas essa noite. Comprovações bíblicas da onipresença de Deus é o mais importante para nós essa noite. Provérbios capítulo 15, versículo 3 vai falar: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não existe ninguém que pode se esconder de Deus. Os bons e os maus estão sendo contemplados por Deus nesse momento. Quando alguém pratica alguma coisa boa, está sendo contemplado por Deus. A presença de Deus está ali. Quando alguém pratica alguma coisa ruim, está sendo contemplado por Deus também. Eu sei que às vezes a gente fica perguntando: por que que Deus permitiu isso acontecer com aquela pessoa? E quando nós imaginamos que aquilo de ruim que aconteceu com aquela pessoa, Deus estava contemplando aquele ato que nós reprovamos, a gente fica muitas vezes questionando por que que Deus permitiu ou não. O fato que nós não precisamos ou não devemos buscar entender todas as coisas. O que precisamos entender e descansar nisso é que Deus estava presente ali, que Deus continuará presente, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele decidiu permitir que alguma coisa aconteça, Ele tem um propósito nisso. Tá, meus irmãos? Da mesma forma, Deus está presente no momento que os bons praticam boas coisas. Deus se alegra, o coração de Deus se alegra e Deus é glorificado com isso. Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24 diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Há uma música que fala que Deus é Deus de perto e não de longe, mas a Escritura diz que Deus é Deus de perto e de longe, não é somente Deus de perto. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus, como nós falamos no início, e é bom enfatizar isso, Deus, Ele enche todos os lugares. Por quê? Ele criou todos os lugares que existem, todos os lugares. Ele enche todos os lugares não somente para contemplar todas as pessoas, mas para controlar todas as nossas ações. Quando nós pensamos na grandeza de Deus, na soberania de Deus, que
que se manifesta na sua onipresença, nós não podemos pensar, meus irmãos, que o futuro da humanidade, o futuro da humanidade está na ação do ser humano. O futuro da humanidade, o futuro da igreja, o meu futuro, o seu futuro, está no poder de decisão de Deus, porque nada foge ao controle de Deus. Muitas vezes a gente pensa, isso ocorreu porque alguém cometeu isso. Isso aconteceu porque alguém cometeu esse erro. Tudo o que acontece, acontece porque Deus decidiu permitir. A última palavra é do Senhor. E não estou aqui dizendo que ninguém não será responsabilizado pelas suas ações. Obviamente que será. Mas o que eu quero dizer é que a Igreja de Cristo precisa acreditar que a onipresença de Deus revela não somente um Deus que está presente, que vê as coisas, mas um Deus que está presente e que controla todas as coisas. Quando fala que ninguém pode se esconder de Deus, não quer dizer que nós estamos brincando daquela brincadeira de esconde-esconde, né? Vocês lembram? No meu tempo chamava de 31. Eu não sei se é o novo, né? 31 o que, irmã? Alerta, né? Alguém tinha que chegar lá, bater na parede e contar até 31, né? É uma coisa assim, mas eu lembro. Não é somente isso, encontrar, se esconder, não é isso não. A ideia do controle de Deus, a presença de Deus revela o seu controle. Precisamos entender isso. O Salmo 139, versículos 7 a 12. Veja só o que a Escritura diz. Vamos ler juntos, igreja? Os irmãos que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo, podem também acompanhar a leitura. Vamos lá? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que o salmista está falando é exatamente o que nós estamos argumentando aqui. Não há possibilidade de se ausentar de Deus. Eu posso esconder das pessoas que eu quero esconder alguma coisa, ou esconder as minhas ações, mas de Deus eu não posso me esconder. E também isso, meus irmãos, é um consolo para nós. Existem momentos na vida que nós pensamos que estamos sozinhos, que ninguém nos ama, que estamos abandonados e que não nos sentimos protegidos por uma série de situações. Mas o salmista, ele revela, e os outros textos também que nós lemos, que em nenhum momento dessa vida ninguém está sozinho. Existe a possibilidade da gente se sentir sozinho, mas de fato sozinho nunca ninguém esteve e nunca ninguém estará. Porque não existe nenhum lugar nesse espaço, e não existe nenhum tempo, seja de um tempo bom, ou seja um tempo ruim, seja um tempo de alegria, ou seja um tempo de muita tristeza, seja um tempo de muitas notícias boas, ou seja um tempo de tragédia. Esse Deus onipresente, Ele estará presente em todas as situações. Um tempo de trevas, um tempo de luz, não importa. Todo tempo é o mesmo tempo para Deus. Todo espaço é o mesmo espaço para Deus. Não há limitações, de forma alguma. É um consolo para a Igreja de Cristo saber disso. Nesses dias de pandemia, muitas famílias sofreram a dor de perder pessoas queridas. Muitas pessoas ainda continuam sofrendo. E eu olhei uma reportagem muito interessante hoje, de um pai em Tocantins, que o filho ficou internado durante 13 dias. Ele estava internado em Palmas, em um hospital. E aquele pai, ele decidiu todos os dias
ir para o hospital, mas ele não podia entrar, ele não podia ver o filho, conversar com o filho, mas ele decidiu estar próximo do filho dele, ali em frente àquele hospital. No 11º dia, a equipe médica, sensibilizada com a história daquele senhor, que veio de uma cidade a mais de 300 quilômetros de Palmas, resolveu levar o filho dele, ele teve alta da UTI, resolveu levar o filho dele na janela do hospital, e lá da janela falar com o pai dele. E no 13º dia, ele foi chamado para dar entrevista, e foi uma surpresa, quando ele estava dando entrevista, o filho veio de alta. Foi uma história muito, muito emocionante. E quando nós lembramos, aquele pai decidiu estar próximo do filho, num momento difícil. Deus, Ele não está tão próximo como aquele pai daquele filho. Deus, Ele está com você, sempre esteve com você, em todos os momentos da sua vida, sejam os bons e os ruins, porque Ele é onipresente. A nossa ação maldosa, perversa, pecadora, não tem o poder de afastar a presença de Deus. Essa presença onde Deus nos olha, nos observa, onde Deus controla a nossa vida. Quando muitas vezes nós falamos e agimos pensando que nós estamos controlando todas as coisas, no nosso comportamento, no nosso tempo, em tudo, estamos determinando, muitas vezes até falamos, eu faço o que eu quero, mas quando nós olhamos para a Escritura e contemplamos por meio do Evangelho um Deus que é soberano em tudo, nós entendemos que Deus é que controla todas as coisas, pois a sua presença não é uma presença omissa de forma alguma, é uma presença que trabalha para os seus servos, mesmo eles estando errados, porque nunca jamais vamos merecer a ação de Deus a nosso favor. O que eu faço, o que você faz, para merecer que essa presença de Deus seja uma presença que abençoe a minha vida e a sua vida? Deus está com você, Ele vê o que você faz, Ele contempla os seus erros e contempla também os seus acertos. E não será colocando medo em você ou acusando você que você vai mudar de vida. O que eu vou mudar de vida? O nosso desejo é que o Evangelho penetre o nosso coração, rasgue o nosso coração, quebrante o nosso coração e nos convença que a presença de Deus é uma presença de Deus que age, de um Deus que age em nossa vida, para a nossa restauração, para a nossa salvação e para a glória do nosso Deus. Deus está em todos os lugares, Ele está presente em todos os lugares, não existe nenhum lugar onde eu posso me esconder. Paulo Anglada vai falar que o Deus triuno está em todo lugar e em todo tempo. Salomão revela que compreendia a natureza ilimitada de Deus ao exclamar: de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, ele tinha a consciência, apesar da grandeza do templo, daquela casa, ele sabia que aquele ali não tinha o poder de colocar Deus em um lugar. Deus é um Deus além do tempo. A partir da nossa perspectiva, Ele é um Deus além do tempo e do espaço. Não podemos controlar a sua presença. Meus irmãos, a partir disso nós podemos compreender que o espaço e o tempo são obras de Deus. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor de todo espaço, Deus é o Senhor de todos os lugares. E quando eu digo que Ele é Senhor de um lugar, não estou dizendo que todas as pessoas serão salvas. Eu estou dizendo que Deus governa todas as coisas. Não é eu dando uma profetada, dizer que Deus é o Deus desse lugar, que todas as coisas ocorrerão como eu quero, como eu imagino. O que eu digo, o que eu quero dizer quando eu falo que Deus é o Senhor de todo o espaço, de todos os lugares, eu quero dizer que Deus governa todas as coisas para a sua glória. Os bons e os maus, Deus conduz tudo. Alguns reformadores falavam que o diabo é o diabo de Deus.
significa que nem o diabo tinha o poder de fazer aquilo que ele quer. Deus conduzia, Deus é soberano em tudo o que faz. Não está nada solto ou livre ou fora do controle de Deus. A onipresença de Deus é uma verdade, é uma confirmação sobre isso. O Deus onipresente está em todo lugar e em todo tempo. Não existe um lugar que Deus não esteja, não existe um tempo onde Deus não esteja agindo. É interessante que quando eu me lembro quando era pequeno assistindo aqueles filmes sobre Jesus e ouvindo as pessoas comentando e torcendo até que Jesus não podia morrer. Parece ali a narrativa que algumas pessoas passam, parece que aquilo tudo é um ambiente, é um cenário onde o diabo está controlando tudo. Mas não é, meus irmãos. A obra do diabo é ao contrário disso. Deus está controlando todas as coisas, até aquelas situações que nós pensamos que está fora do controle de Deus. E em todo tempo, aqueles momentos de angústia, de insatisfação, aqueles momentos que nós não nos encontramos e até não nos entendemos, de dúvida, de medo, de aflição, de muita tristeza, Deus está presente na sua vida também ali. E tenho certeza que Ele deseja abençoar a sua vida. A presença de Deus, ela se manifesta de muitas formas e em graus diferentes. O teólogo Rod, filho de Charles Rod, ele vai falar algo muito interessante, aquilo que nós já falamos também. A presença de Deus, ela está presente, Deus está presente para a sua igreja, de um modo diverso daquele pelo qual está para o mundo. Está presente no inferno, na manifestação e execução da sua justa ira. E no céu, o está na manifestação e comunicação da sua graça, do seu amor e da sua glória. Eu sei que na nossa mente limitada não tem como entender tudo isso, mas na eternidade, Deus estará presente no céu, amando a sua igreja, e a sua igreja sendo completamente satisfeita em Deus, adorando ao Senhor, vivendo o propósito eterno de Deus, os servos de Deus. Mas Deus estará também no inferno, punindo com a sua justa ira. O diabo, ele não manda nem no inferno, ele não manda em lugar nenhum. Deus é o Senhor de todos os lugares, até mesmo do inferno. Ele governa todas as coisas. Precisamos acreditar que Deus é soberano em todos os lugares e em todas as situações. O que aprendemos aqui, meus irmãos, diante do que já lemos? Em primeiro lugar, Deus está presente em todo lugar. Eu não vejo Deus nas coisas, Ele está presente no espaço, nos lugares. Vamos fazer essa distinção. Deus é criador, Deus não está nisso ou naquilo outro, de forma alguma. Segundo lugar, não devemos conceber a onipresença de Deus como física. Lembre-se sempre, Deus não é matéria, Deus é espírito. E quando Ele está presente de maneira completa, integral. Não é uma parte de Deus, não podemos multiplicar a Deus. Deus não se divide, de forma alguma. A sua presença é espiritual, essencialmente. Podemos pensar nisso. Terceiro lugar, Deus pode estar presente para, lembre-se bem disso, punir. Deus pune, Deus disciplina, Deus corrige. Não podemos esquecer disso. Imagine, nos momentos dos nossos erros, Deus está presente. E agora vamos imaginar um pai diante do erro dos seus filhos, um pai, uma mãe contemplando os erros dos seus filhos, contemplando ali e vendo seus filhos cometendo de forma até muitas vezes feliz o erro. Agora imagine o sentimento desse pai e dessa mãe.
E quando nós vamos pensar ou tentar aplicar isso para Deus, quando nós estamos no pecado, cometendo os nossos erros, Deus está presente ali. Nós nos escondemos de todas as pessoas e vamos para aqueles lugares onde nós entendemos e confiamos. Aqui ninguém vai me ver, mas Deus está lá te vendo. Deus está lá me vendo. É impossível se esconder de Deus. Segundo lugar, Deus está presente em todos os lugares, em todas as situações, para nos sustentar. Não se sinta desamparado, Deus está presente. Não se sinta sozinho, Deus está com você em todos os lugares. Deus está presente para nos abençoar. E aqui, irmãos, eu sei que é difícil esse exercício, mas é tão importante para o cristão buscar, pela graça de Deus, a paz do Senhor em Cristo, em meio à tribulação. Essa é a maior bênção de Deus, saber e ter a certeza da presença de Deus em nossa vida, para nos abençoar e para nos guiar. Sérgio Pimenta, quando foi diagnosticado com câncer e teve uma morte rápida, ele foi internado, isso na década de 80, acho que foi 1985, 86, e ele no hospital, já sabendo que iria morrer, ele compôs uma música, e esta música, uma parte dessa música diz assim: quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza, Deus, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele para não mais estar só. Sérgio Pimenta teve essa experiência, compôs essa música, e por décadas essa música tem abençoado gerações. E aqui eu quero compartilhar, essa é a ideia da onipresença de Deus. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, abraço aberto, convida a ir com ele para não mais estar só. Que Deus abençoe suas vidas, meus irmãos, vocês que estão aqui presentes. Que Deus abençoe as vidas dos meus irmãos que estão assistindo essa exposição. Você não está só, Deus está com você, Deus é onipresente. Glória somente a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor está perto, muito perto de nós. Obrigado porque o Senhor nos acolhe. Obrigado pelo teu amor. Mesmo sendo nós pecadores, o Senhor nos acolhe e nos recebe no teu santo e perfeito amor. Nos ajuda, Senhor, a refletir na tua onipresença, sabendo que o Senhor está presente em todos os lugares, em todas as situações, no espaço e no tempo. Que essa verdade não seja, meu Deus, uma verdade que venha nos trazer temor, mas pelo contrário, Pai, venha trazer para nossas vidas consolo, segurança e paz. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.